5 anos do primeiro bebê de proveta aqui do Ceará. Em 1999 nascia Vitória Sheridan, pesando pouco mais de 3 quilos, medindo 47 centímetros. A técnica de fertilização in vitro foi um marco de uma revolução da ciência. Estamos falando aqui do Ceará, embora já tivesse acontecido no resto do mundo. Inclusive, não se usa mais o termo fertilização in vitro. Sobre esse marco e os avanços da reprodução humana, que participou da fertilização da mãe de Vitória, Evangelista Torquato está com a gente. Ele é médico referência em reprodução humana e vai conversar sobre esse grande feito. Doutor Evangelista, bom dia. Bom dia, Renato, tudo bem? Tudo em paz. Estamos falando aqui de uma técnica que foi renovadora há 25 anos atrás. E que o que é que o senhor recorda de como esse trabalho, junto com outros médicos, trouxe para o nosso estado? Eu vou te contar uma história que vai traçar um pouco o paralelo em relação à sua pergunta. Eu, um dia, em um desses congressos mundo afora, encontrei o professor Bob. E aí eu peguei na mão, muito emocionado, e perguntei: quantas vezes tentou, professor? E ele respondeu: mais de uma centena. Aquilo me emocionou muito, porque do dia 25 de julho de 1978 até a presente data de hoje, nós temos não apenas um bebê de proveta, mas 10 milhões. Então é um legado que o professor deixou imenso. Quanto às dificuldades, elas não foram proporcionais ao que o grande professor teve, mas foram difíceis. Eu recordo-me que, ao sair da residência de ginecologia, o meu pensamento era buscar algo que fosse inédito. Eu tinha lá meus sonhadores 26 anos. E aí busquei, juntamente com o meu colega e sócio Túlio, que eu me encontrei casualmente no estado de São Paulo em um curso sobre reprodução. Nós não nos conhecíamos, e ele tinha feito a faculdade no Rio Grande do Norte, e eu aqui no Ceará. Nos encontramos em outro estado, e a partir daí, nós, por sermos cearenses, conversamos e ficamos um pouco mais próximos, e conversamos sobre nossos sonhos. E o Túlio, à época, tinha um contato com a Universidade de Roma, o professor César Aragona, e estava indo para lá. E quando retornou, o sonho começou a se concretizar. Depois eu fui, e aí a gente começou a montar o laboratório. Eu me recordo, para tu ter uma noção disso, eu acho que eu bati uns 10 pedindo um local para fazer o laboratório. Eu devo ter tido uns 10 não, com certeza. Mas não foi não. Muitos desses não eram comentários do tipo: não adianta você fazer isso. As pacientes irão para fora, irão para São Paulo. Eu disse: não. Um dia elas farão aqui. Isso não tem lógica imaginar que o mundo todo será estático e sempre ocorrerá dessa forma. E isso, obviamente, toda motivação, claro, misturada com muita ousadia, misturada com muita juventude, misturada com muito sonho, misturada com muito querer fazer algo diferente, culminou o nascimento da Vitória. E aí, traçando a comparação das mais de uma centena do professor Edward, a gente fez pacientes, era o primeiro grupo, 7 pacientes. Pra você ter uma noção, os meus chegaram um dia anterior à produção dos óvulos, o professor Aragona vinha chegando na noite anterior, chegou na madrugada, na verdade, para funcionar no dia seguinte. Nossa, quando eu me recordo, eu disse: meu Deus, como que a gente tem coragem para tanto? Mas tivemos, e dessas 7 pacientes, 3 engravidaram, 2, no entanto, foram gravidezes não evolutivas, mas 1 evoluiu. E é esse marco pelo qual a gente está conversando aqui, que é o nascimento da Vitória, uma menina linda de 25 anos, que já está fazendo, e eu já olho para trás com um olhar bom, um olhar de um espírito que acho que cumpriu bem a parte da missão até aqui. Esse tempo realmente evoluiu
bastante a tecnologia, os estudos a respeito da reprodução humana também. E eu pergunto, as chances de pessoas de terem um bebê através dessa forma aumentaram significativamente, e há realmente hoje um grande número de mulheres que estão realmente atendendo a esse processo? A tua pergunta tem, então, duas camadas. Deixa eu te colocar que do professor, que é quase anedótico, quando ele consegue o nascimento de Louise Braun, hoje, o mundo fala num range de 40% a 70% de taxa de gravidez para essas pacientes. Então, a evolução nessa área é incrível, ela é assustadora, na verdade. Hoje, nós conseguimos dizer, temos verdadeiramente um método de eficácia em constante melhora. O que é mais importante? Se a gente traçar aqui um brevíssimo paralelo, e se eu tivesse aqui uma provetinha, que é aquele tubinho de ensaio, que é muito colocado como bebê de proveta, hoje, Nonato, nós temos incubadora, onde os embriões ficam lá, sendo filmados 24 horas e eu podendo ver do local que eu estiver no meu celular. Para tu ver a diferença da tecnologia e, obviamente, a diferença dos resultados. O outro ponto é que, assim, a mulher mudou. A mulher de 1940, ela não podia votar. Hoje, ela comanda grandes nações. Só que isso requer tempo de preparo. Então, a mulher que estava casando aos 20 anos, ela é cada vez mais escassa. Aos 20 anos, ela está na universidade, aos 24, 25 está saindo, vai para os cursos de especialização, vai querer conquistar os bens normais que o Homo sapiens tanto deseja, como casa, como um salário digno e tudo mais, e vai se especializando, aí pensa em casar. E depois do casamento, vai pensar em curtir o casamento. E aí vai pensar em gravidez. Em ordem de prioridade, esta mulher hoje tem a maternidade lá pelo 4º ou 5º lugar. Só que o tempo é cruel para o sexo feminino. A partir dos 30 anos de idade, a gravidez começa a levemente declinar. A partir dos 35, esse declínio é acentuado. A queda é acentuada. Então, a gente sempre faz um alerta para a mulher de 28, 30, 32 anos, para planificar qual o tempo da maternidade. Porque se ela vai estender um pouco mais, ela precisa pensar no outro avanço que nós estamos trazendo desde 2010, 2012, que é o congelamento de óvulos. E aí, uma brevíssima explanação, se eu tiver 10, 15 óvulos congelados em uma mulher de 30 anos, essa mesma mulher de 30 anos, completando 50, ela vai ter 70% de chance de gravidez. Isso é um avanço muito grande. Então, os números, para que você entenda, 2020 o Brasil aí fez algo em torno de 3 mil ciclos de congelamento de óvulos. 2023 já pulou para 7 mil. Os dados de 2024 estão sendo fechados, mas a gente já estipula que teremos mais de 20 mil congelamentos de óvulos. E quando eu falo congelamento de óvulos, porque é um outro nicho. Não é aquele casal que não está conseguindo engravidar. É aquela mulher que quer planificar a sua maternidade. É claro que uma grande dificuldade que nós temos ainda é o acesso. O acesso é restrito porque os tratamentos são custosos e não há um olhar mais maternal ou paternal ou familiar, para usar um termo mais atual, dos governos para estas pessoas. Então, infelizmente, continua sendo um tratamento elitizado, embora com cada vez mais capilaridade. Olha, a fertilização in vitro também tem apresentado novidades recentes, como o uso da inteligência artificial. O senhor poderia rapidamente explicar um pouco como é que vem sendo desenvolvida essas novas medicações?
Nós temos que nos curvar, adaptarmos a ela. Não há outra saída, outro caminho. Particularmente aqui no setor da reprodução, o que nós temos? Eu acabei de falar, por exemplo, de incubadoras que conseguem filmar o embrião. Mas há programas, aqui nós já temos isso, já desde 2019, na verdade, há programas acoplados a esta incubadora que, a partir de determinados parâmetros, que não vale a pena citar aqui, a incubadora tem um programa de inteligência artificial que define qual o melhor embrião para ser transferido. Esse, para citar um dos pontos. Está apenas um dos pontos. Mas nós temos outras coisas chegando. Por exemplo, qual o melhor espermatozoide para ser injetado? Já colocamos o sêmen num microscópio, aplicamos esse sistema, e esse sistema diz, este aqui e não aquele lá é melhor para ser injetado. Um programa de inteligência artificial na escolha do sêmen, um programa na inteligência artificial na escolha. E também já temos aqui um programa que diz uma pontuação do óvulo. Qual o óvulo que tem o maior potencial de virar um ser humano? Então, isso chegou, isso vai ficar, isso não tem volta e nós temos que nos adaptar. Essa é a minha, digamos, colocação em relação a essa explosão de conhecimento que esses programas estão permeando o mundo. Para você ter uma noção, eu faço hoje uma consulta e eu não desgrudo o meu olhar do casal ou do paciente ou da paciente que me procura. Porque existem programas que organizam toda a minha conversa com o paciente e, ao terminar, está tudo transcrito de forma organizada. Então, eu estou citando a inteligência artificial para além do laboratório. Então, não há outra forma, meu irmão. Nós temos que nos adaptar a esta realidade. Que bom. Muito obrigado, doutor Evangelista Torquato, por trazer essas informações na celebração dos 25 anos do primeiro bebê de proveta aqui do Ceará. Um grande abraço. Parabéns pelo seu trabalho. Eu te agradeço, irmão. Um abraço. Vamos em frente.